Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu estou vendo todas as carinhas conhecidas. Obrigada pela presença de vocês. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito difícil, né? Dizem os estudiosos, os palestrantes, os pesquisadores, os expositores, que quando se escolhe um tema para falar sobre ele, em geral, nós escolhemos um tema que serve para nós, expositores, palestrantes, para nós aprendermos e aprofundarmos o conhecimento a respeito do tema. Então, foi assim que eu escolhi um tema que ouço muito sobre ele, eu falo bastante, mas profundamente eu vi no meu estudo que eu não sei quase nada sobre ele. Agora eu estou aprendendo com vocês. Então nós vamos falar hoje sobre a síndrome do orgulho ferido, a melindre, ou o melindre, desculpa. O que é o melindre? Originariamente, um simples e comum substantivo masculino com o sutil significado de ser a delicadeza no trato, o cuidado extremo em não magoar ou ofender por palavras ou obras. E isto é o que está nos dicionários. Mas, curiosamente, no dia a dia, de relação entre as pessoas, há mais significados dependendo da ótica de quem o vê, de quem o estuda. É interessante porque quando nós vemos a suscetibilidade das pessoas, a gente tem às vezes medo de falar e ofender. Então a gente prefere não comentar, prefere não falar nada do que ver a pessoa de má vontade, ofendida com o que a gente vai fazer. Se a visão de quem provocou o melindre em alguém, se é de quem provocou, fala mais alto o seu sentido menor, a suscetibilidade exagerada, o escrúpulo, com profunda significação como agente de crises enormes na sociedade humana. Se a visão é de quem se melindrou, o melindrado liga tal sentimento a uma justa indignação, a injustiça, a ingratidão, com uma acentuada pitada de sentimento melodramático, de alta piedade, de vítima. Não sei se vocês se lembram de um caso que houve em Campo Grande há uns 2 anos atrás, aonde um senhor de idade, um avô, foi à escola e levou para pegar a criança, o neto, na escola. E também um pai pegou o filho, um pai, um jovem de 30 anos, pegou o filho na escola e na hora de sair com o carro, ele encostou no carro do avô. E os dois trocaram ofensas, um xingando o outro da direção. O mais jovem, os jovens são mais flegmáticos do que os velhos, do que os idosos, que já aprenderam com a vida muitas coisas. Então o jovem acelerou o carro, atravessou na frente, fechou o carro do avô, do senhor, e tinha uma arma, sacou da arma e deu um tiro e matou a criança. Não sei se vocês lembram desse caso. Foi um caso de melindre. A melindre enlouquece
Se sente como vítima, como diz ali no dicionário, se sente ofendido e às vezes traz transtornos dolorosos que vamos nos arrepender para a vida inteira. Então, o melindre gera uma prevenção negativa. Por isso estamos vendo esse sentimento que é tão negativo, agravando problemas, acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. É uma ação perigosa, um sentimento de muito perigo. Caibar Schutel comenta que essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstia obscura nos tecidos sutis da nossa alma. Exorta-nos que devemos evitar tal sensibilidade de porcelana, quer dizer, de delicadeza, que não tem razão de ser. Vamos ver alguns exemplos. É o comentarista ademoestado fraternalmente para baixar o volume da voz e que se amua na inutilidade e passa a não fazer mais comentários. O pai, relembrado pela professora sobre o comportamento, a respeito do comportamento do seu filho, ele fica tão suscetibilizado que chegando ao exagero de tirar a criança daquela escola. O jovem, o irmão mais jovem, aconselhando o irmão mais velho, que se descontenta com isso e se aborrece profundamente com o irmão. Caibar Schutel leva a refletir. Imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Com a humildade, não há melindre que piore aquele que o sente sem melhorar a ninguém. No capítulo 7, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire, que era contemporâneo de Allan Kardec, ele comenta que a humildade é uma virtude muito esquecida por nós. E pergunta: sem a humildade, poderíamos ser caridosos com o nosso próximo? Esta é para levar e refletir em casa. Diz também que sem a humildade, nos adornamos de virtudes que não temos, como se trouxéssemos um vestuário para esconder as deformidades do nosso corpo. O orgulho é um terrível adversário da humildade. Lacordaire pede ainda, no capítulo citado, para que recordemos que aquele que nos aconselha, que nos cuida, que zela por nós espiritualmente, agindo com a sua humildade, o fez tão grande e o colocou acima de todos os outros profetas. André Luiz tem um livro chamado Sinal Verde. Ali ele dá alguns conselhos, dizendo que o melindre arrasa as melhores plantações de amizade. Não permita, ele diz, que a suscetibilidade lhe conturbe o coração, te desarvore, te deixe sem estrutura. Dê aos outros a liberdade de pensar, ainda diz André Luiz, tanto quanto você é livre para pensar o que deseja e como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida de forma diferente. Nós precisamos respeitar isso e refletir a respeito disso. Muita vez, uma opinião diversa da nossa pode ser de grande auxílio
no nosso trabalho, no nosso negócio, se nós dispusermos a escutar e a refletir a respeito do conselho. No capítulo 9, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito que se assina, cognomina, um espírito protetor, nos leva a refletir que o orgulho é o maior defeito, que o orgulho nos faz crer que somos mais do que realmente somos. Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos aos espíritos imortais, aos sabedores que contribuíram para o Livro dos Espíritos, qual é o maior defeito da humanidade? Ao que eles responderam: o orgulho, o egoísmo e a vaidade. O orgulho é o pai de todos os vícios e o melindre é seu filho predileto. Em Lucas, no capítulo 27, versículo 21, Jesus diz a uns fariseus, saduceus, que estavam em torno dele, querendo perdê-lo, querendo fazer com que ele desse uma escorregadela para eles perturbarem. Jesus perguntou: de que reino você diz? Quem é esse pai que você fala? Aonde está esse reino? E Jesus responde no versículo 21, o reino de Deus está dentro de vós. Então, no aprimoramento deste reino de Deus, que se faz devagar, lento, mas que deve ser preciso, o que equivale a dizer que cada dia devemos nos examinar e ir trabalhando uma virtude por vez até conseguir adquiri-la. E temos aí um exercício para isso, que eu também aprendi, vou fazer, porque eu também tenho os meus melindres, por isso eu fui estudar o melindre. Uma boa tática é estabelecer um tempo para alcançar o que pretendemos. Por exemplo, no exame de consciência, descobrimos que não possuímos a virtude da paciência. Então, descobrimos um exemplo, que nós não temos paciência. Somos muito irritados, impacientes. Então, estipulamos um tempo para trabalhar esta virtude. Uns 6 meses é uma ideia. Durante este tempo, todas as vezes em que estivermos a ponto de explodir, estourar, gritar, xingar, fazermos o exercício de pausa, reflexão e silêncio. Com certeza, mesmo assim, nós que estamos tão habituados a esta falta de paciência, vamos ver que a gente ainda vai estourar, vai explodir, mas não se deve desistir. Assim diz os estudiosos. Após os 6 meses, faremos um novo exame para descobrir se melhoramos e o quanto. Aí, quanto de paciência que nós já conquistamos. Aí nos daremos novo prazo e assim, pouco a pouco, iremos trabalhando a nossa intimidade. Quando acreditarmos que estamos melhorando em um ponto, começaremos a burilar o outro. Este é um bom exercício para nós, principalmente nós, os espíritas, que queremos muita certeza caminharmos o caminho do bem e chegarmos bem fortes e em paz no lugar onde nos está determinado para os homens de bem.
O importante é fazer dia a dia a construção de nossa personalidade, de um homem novo. Importante não é realizar coisas grandiosas, e sim fazer pequenas coisas todos os dias e bem feitas, muito bem feitas. Se pensarmos assim e nos esmerarmos, logo, logo o reino dos céus, que não vem com aparências exteriores, se fará em nossos corações, exatamente como diz Jesus, que o reino de Deus está dentro de nós. Cabe-nos, então, despertá-lo e permitir que cresça dentro de nós. Portanto, não cultivem ressentimentos. Não devemos nos aborrecer. Cooperemos para o crescimento do lugar onde nós estamos. Alírio de Cerqueira Filho, em Modelos de Liderança, Trabalho e Autotransformação, na página 95, ele diz que o trabalho do bem não necessita de nós. Nós é que necessitamos do trabalho do bem. E falar sobre isto, nós devemos lembrar uma ação que deve estar sempre presente, principalmente no coração dos cristãos, que é fazer, pelo menos uma vez por semana, o Evangelho no lar. Já falamos sobre isto aqui, onde André Luiz diz que o Evangelho do lar, no lar, quando ele se inicia, é como se acendesse um palito de fósforo. E ele vai, durante o tempo que nós vamos fazendo este Evangelho, esta luz vai crescendo. E os espíritos trabalhadores que vêm socorrer as pessoas, através das orações que nós fazemos no Evangelho, da leitura e da explanação que fazemos, vai acendendo essa luz e vai ficar muito forte. E os espíritos vêm para trabalhar, socorrer e levar aqueles que precisam de socorro para os hospitais espirituais. Então, o Evangelho no lar, quem o faz sempre vê o brilho de uma energia diferente em sua casa. Meus filhos e meus genros dizem para nós já fazemos o Evangelho há 14 anos. Então já está registrado na espiritualidade. Diz que depois dos 12 anos que se faz um trabalho para o bem, ele é registrado na espiritualidade. Então, pensem nisso. Faça os registros para quando chegar lá, vocês já terem a identidade para poder entrar na espiritualidade. Então, eles dizem que em casa tem um outro clima, um clima de paz, um clima de amor. E é isso que se faz com o Evangelho no lar. Reunamos nossa família. Se tem um amigo na hora que vamos fazer Evangelho, convide-o para assistir Evangelho. Nós fazemos bem tarde, porque assim não tem amigo que vai chegar, né? Às 9h30 da noite de domingo. Então, é difícil se chegar de visita uma hora dessa. Joana de Ângeles recomenda: aprende tu a ouvir com o coração tudo quanto outros corações estejam procurando dizer-te. E o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 5, diz: ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores,
Vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então vamos refletir juntos que contra os vermes corrosivos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, ferido ou não, recomenda-se o uso do antissético da Boa Nova, do Evangelho, distribuído altruisticamente por Jesus, quando nos exorta: se alguém quiser alcançar comigo a luz divina da ressurreição, negue-se a si mesmo, tome a cruz dos próprios deveres cada dia e siga os meus passos. Obrigada. Vamos orar.